Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Darkenvolt. Dando continuidade ao assunto anterior sobre a composição de times, hoje vou falar sobre a escolha dos axes. Para ver sinergia entre os axes é necessário haver sinergia entre suas cartas. Cada axe possui 6 cartas, totalizando 18 cartas no seu baralho. Cada turno você terá 5 cartas disponíveis e 3 energias. E tendo uma sinergia interessante entre as cartas, você vai conseguir tirar o melhor proveito dessa situação. Antes de querer escolher as cartas dos axes, é preciso escolher qual estratégia o time vai seguir. Para exemplo, eu vou optar por uma estratégia agressiva. Então eu vou escolher primeiramente a classe de plantas, porque fica mais fácil de achar as cartas que eu quero. No caso, eu vou usar a cenoura, porque ela gera uma energia se causa perda de HP no alvo. Juntando isso com o Kotaro, por causa da carta de boca que dá mais. Ela dá 2 hits e ganha mais uma energia se atingir pelo menos 2 inimigos. Então, são mecânicas parecidas, geração de energia, regras diferentes, mecânicas parecidas. E uma carta que se beneficia muito de muitos hits é o Kotaro, dessa vez a carta de olho, que cada vez que você ataca um inimigo, você causa 15 de dano com o efeito do Deathmark. Então você ter múltiplos ataques nos seus arcos pode fazer muita diferença. E eu vou optar por uma carta, comprar carta, no caso a Pumpkin, é um escudo que tem o segredo de comprar carta quando o alvo for atacado. E o Cactus, que vai aplicar provocar se for a carta inicial. Isso vai mitigar o dano, reduzindo entre os axes. Para a carta de orelha é muito situacional. O Clover pode ser uma boa carta, o Lotus é outro escudo, pode ser uma carta de ataque em área, não necessariamente todas as cartas de todos os axes precisam ser iguais. Nesse caso eu vou usar essas 5 cartas como base para todos os axes, porque elas têm funções parecidas. No caso, a Carrot e o Kotaro vão ser úteis em todas. Mas a Pumpkin eu poderia optar por colocar, por exemplo, um jarro. Jarro não, perdão. Esqueci o nome da carta. O regador. Esqueci o nome dela agora. Outro de quem? Pronto. Também um dos axes pode ter regador. Vai gerar a Pure Water, que vai ser uma cura passiva, custo 0, é interessante até. Outra carta que compra a mesma função seria o Boniceio. Ele também serve para você comprar carta, mas no caso é uma carta de réptil. Você pode acabar achando cartas similares. Tem um site interessante chamado Axitech. Você pode ver todos os tipos de cartas disponíveis. Aí que você vai no explorador de cartas e busca por tipo de axe, no caso, a classe dele. Deixa eu aparecer. Pelas classes, pela a parte do corpo, custo de energia, se é uma carta de ataque, skill, power, secret. Aqui fica bem facinho de visualizar, caso você não esteja achando o nome na hora. Aqui também tem uma ferramenta interessante. Você pode favoritar umas cartas aqui e depois você clica aqui em favoritos e dá um search marketplace, que ele vai te mostrar
Ele já vai selecionar as cartas que você escolheu e vai gerar uma pesquisa automática no mercado. É uma ferramenta interessante de se usar. Voltando ao assunto. Deixa eu apagar o bonde de senha. Então, a orelha aqui, pra mim, não é tão relevante, mas você pode usar rosa, por exemplo, que tá um pouco forte no meta atual. E usar 3 dela também não faria mal. Que no caso só tem uma venda no momento. E por um valor muito alto. Deixa eu apagar o Trinken. Mas... Ixi, só tem realmente um dele no momento. Então, por exemplo, se você fosse colocar esse de rosa, você poderia colocar um Air Briefing, que é um ataque em área. Air Briefing não, Air Ring, perdão. E eu acho que nem tem ele disponível com essa configuração. Deixa eu zerar para ficar mais fácil. Clover seria uma boa carta. O Lotus já nem tanto para estratégia, o Leaf também é. E, por exemplo, Rotário poderia ser substituído por Vulnerável do Little Pias. O efeito de Vulnerável causa 20% a mais de dano no alvo. E fica por 4 turnos, então dá tempo você descarregar o combo do primeiro round que você jogou. Do primeiro turno que você jogou ela. E no próximo turno você consegue ainda se aproveitar desse debuff. Então, por base é isso. Então, mudando agora para uma linha mais defensiva, vamos fazer aqui um time pensado no Pro Blood Moon. Pro front eu vou escolher Sakura para poder ir no último alvo. O melhor no que for mais conveniente, né? Vou colocar Cucumber Slice, porque ele dá os Healing Boosts e além de curar todos os axes, isso acaba sendo uma carta de alto valor para essa estratégia. Vou colocar Pumpkin para comprar carta, escudo de 80, perdão, 70. Eu não sei se é interessante. Talvez possa ser interessante colocar algum debuff pro atacante. Vou colocar Sleepless. Sleepless não. Double Top. E deixa eu ver o que pode ser interessante aqui. Vamos ver as opções. Hatsune tem uma boa opção. Ian. Uma carta de ataque em área para matar invocações. Poucas opções eu diria. Mas assim me dá essa ideia. Fica interessante esse aqui, porque ele tem Rosebud, é uma cor a mais além de aplicar um Cleanser. O efeito de Cleanser impede que o Axe receba um debuff. E isso pode ser muito útil contra times que vão tentar aplicar Sleep, vão aplicar Poison, outros tipos de debuff no geral, que podem prejudicar o Chomp, por exemplo. Isso também serve para você aplicar Chomp e não receber o efeito do stun em você. Então você pode colocar no seu Axe com Chomp. Deixa eu até colocar aqui, por exemplo, clicar. Turtle. Tank Turtle. Aqui, por exemplo, esse aqui eu vou manter esse aqui também. Esses dois. Se
Se você tiver cadê? Aqui. Se você tiver o Rosebud, o efeito de cleanser nesse carinha aqui, ele não vai ficar stunado quando aplicar o Chomp. E isso é bom de alguma forma, porque você pode continuar jogando as cartas dele. Deixa eu continuar a busca cá. Então, pra frente pode ser esse ou esse aqui. Fica interessante qualquer um dos dois. Para o escudo passivo da Leafbug, isso vai te ajudar a segurar um pouquinho. Não é muito, mas já é alguma coisa. Dá 30 de escudo passivamente sempre que você comprar essa carta. Vamos dar uma olhada aqui. Para um mid, deixa eu ver, vou excluir isso aqui. Eu vou manter o Pumpkin, a Sakura e o Cucumber Slice. Mas aí eu já vou colocar um Silence Whisper. Mais uma cura e é bom contra times de veneno. Pro chifre eu vou escolher um cactus para buscar os ataques para ele, como provocar. E para cauda eu vou colocar, como já tem um ataque em área do Ian, é importante ter pelo menos um ataque em área no time. Eu vou escolher, e parece que não tem muitas opções, entre Carrot, Hot Butt. Eu prefiro a Hot Butt, que gera esses dois burns. O burn, o oponente vai sacar na mão dele e no final do turno vai tomar 8 de dano em todos os alvos. A vantagem maior é porque são duas cartas e são duas cartas que ele deixa de comprar no turno. Ou uma carta que ele deixa de comprar dependendo do draw dele. E isso é bom porque vai atrapalhando com a poluição no deck. E para retaguarda eu vou escolher sem Cucumber, sem Hotbud, sem Pumpkin, sem Sakura, sem Silence Whisper. Inicialmente vou colocar um Ogeko, uma carta que está muito forte para essa estratégia. Vou escolher escudo de Reflect. E eu não soube outro Axe. Mas deu pra entender. Pera aí, deixa eu reconstruir ele. E pro final, continuar Sky Spoon, Jumpstar, o Gecko, deixar a pesquisa com todos como estava. Freezide. Botar uma carta interessante também. Colocar esse Gecko por ser custo zero e dar suporte pro time. No último Kotaro eu não acho tão interessante, mas se for a carta que tiver disponível ela também não é ruim não. Não é opção entre Chomp e Kotaro. Acaba sendo um ataque de graça, mas não acho tão interessante. Você acabar jogando só ele se for a única opção. Eu vou colocar o Chomp, provavelmente.
tem um cleanser mesmo para exemplificar aquilo. Eu vou excluir esse. Então, para um time de cura interessante, seria esse Axe no front. Ele tem Kokobra, Slice, Sakura, Pumpkin, Double Talk, Rosebud e Yan. Pro mid, mais cartas de cura, um escudo, o Kokobra, Slice, o Sakura, a Pumpkin, Silence Whisper, o Cactus para puxar os ataques para ele e o Hotbud para poluir o deck. E na retaguarda tem um Reptil que dá um cleanse e cura o time. Ele também cura o time, mas essa carta vai ficar mal mais pro final, o Frysard, porque ela acaba curando 80 mais ou menos. Fora os Healing Boosts do Sakura, o efeito do Sakura, ele acaba curando muito se tiver só ele em campo. Tem o Chomp, que vai ativar sem te dar stun se você tiver com cleanser. Os escudos de Reflect, que você pode colocar em qualquer aliado e aí acaba devolvendo dano, então isso ou faz o cara deixar de bater, ou então se ele bater ele recebe muito dano. Cada Reflect aumenta em 50%, então se você coloca 2 ele reflete 100% do dano. E tem o Gecko, você perde 50 de HP, mas toma 30% menos dano por 4 turnos, e isso acaba sendo muita coisa. Esse time de defesa, você vai ver variações dele por aí, mas ele é muito parecido. Na maioria das cartas são desse naipe aqui, e é muito forte porque não são todos os times, mesmo os agressivos não vão conseguir desmantelar. Um time de ataque em área consegue facilmente, um time extremamente agressivo, mas no geral times mais comuns, tanto pela falta de runas inclusive, eles não vão conseguir desfazer essa formação tão fácil. Por último, eu quero mencionar os decks de maldição. Eu acho muito interessante essa mecânica de ficar poluindo o deck do oponente até ele não ter praticamente nada para jogar, porque a mão dele vai estar totalmente cheia. Inicialmente eu tinha testado um time cheio de Hotbud, no caso 3 Hotbuds, mas mesmo ele dando 2 cartas de maldição sozinho, eu acho que ele não faz muita diferença. Precisa de mais cartas de maldição para poder manter a mão do oponente sempre poluída, porque essas cartas, tanto os burns quanto os confused, elas vão sair da mão do oponente no final do turno dele. Então, para ser mais consistente, acredito que cartas como Sleepless e Briefing fazem mais estrago nesse sentido, porque as duas geram cartas. A Sleepless gera um Daze que ele não sai do baralho, ele fica rodando lá eternamente, a não ser que ele tenha uma carta que remova a carta de maldição, como Lotus e acho que Little Pup da besta. E tem uma runa do Down também que remove maldição por turno. Mas fora esses casos é muito difícil e vão ser muitas cartas de maldição, então não necessariamente vai ser fácil retirar do baralho, limpar e fazer jogadas ao mesmo tempo. Para o gol você precisa jogar ele, senão ele fica rodando eternamente no baralho. Então acredito que misturar defesa e ataque para ficar mantendo a mão do oponente cheia de gols pode ser interessante. Não necessariamente todas as cartas do Axe precisam ser cartas de maldição. Você pode mesclar isso com cartas de defesa ou tentar ser mais agressivo mesclando com cartas de ataque.
E para essas cartas de Confused, é melhor você ter um efeito como um Cut Bane, que vai causar Fear, ou então um Grass Snake, que causa Hex. Eles são efeitos semelhantes, ou melhor, eles vão causar um efeito semelhante, que o Fear ele vai gerar cartas de Confused se o oponente usar carta de ataque. E o Grass Snake vai gerar cartas de maldição, a mesma carta Confused se ele jogar cartas que não são de ataque. É parecido com aquela runa Gloomy Dice que tem no Dusk, só que em partes de Axe. Então é melhor ter cartas que vão causar esse efeito do que uma carta diretamente que causa Confused. Então é mais interessante você ter essas maldições que não saem, a não ser que sejam jogadas, ou então no caso da Daisy que não é jogada. E manter esse tipo de maldição aqui pode ser tanto carta de ataque quanto carta de escudo, como Gravelante, que tem o efeito parecido, só que só funciona quando o Axe é atacado. E tem o Hatsune da planta. Deixa eu ver se tem um aqui. Exclui o resto das cartas para facilitar a visualização. Aqui você pode jogar em qualquer aliado e quando ele for atacado vai causar Fear por 4 turnos. E cá é a mesma coisa. Então, tanto em ataque quanto em defesa você pode gerar o Fear para o oponente. E cartas de maldição mais firmes você utiliza cartas como Sleepless. E tem acho que o Buzz do Bug. Ele também dá um Daisy. Então eu acredito que se mesclando defesa e ataque e maldições pode ser uma ideia interessante. Ainda não vi muito em prática, então pode ser uma coisa a ser explorada aí futuramente quando o meta girar a favor. Bem, há inúmeras estratégias que você pode usar, tanto em defesa quanto em ataque. Você pode usar debuffs, usar debuffs, ficar segurando o jogo para Blood Moon. Então, não necessariamente toda a estratégia que eu mostro é a melhor, ou pode ser a prova de falhas. Sempre tem um counter, sempre vai ter uma carta que consegue desmantelar, ou um Axe que seja mais forte e consiga quebrar a defesa. Por exemplo, tem aqui a carta Shrimp nesse Axe, que pode escolher qualquer alvo e aplicar taunt nele e provocar. Então o resto das cartas vai bater no Axe que ele bater. E isso pode dificultar muito para um time de defesa, por exemplo. Então você tem que ir testando e adequando seu time à sua situação, o que você acha mais interessante, que você vai aprendendo ao longo do tempo. O mais interessante é você sempre tentar evoluir num ponto, numa linha reta. Não tente fazer seus axes terem uma carta situacional para tudo, porque eles vão acabar fazendo muita coisa e no final das contas eles não vão fazer nada. Então mantenha-se firme na estratégia, adapte o que for necessário, mas não perca a essência do time ali. Eu espero que isso tenha te ajudado de alguma forma a esclarecer suas ideias na escolha dos seus axes. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários ou me mandar uma mensagem no Discord que eu vou deixar na descrição. Também vou deixar o Discord do Grupo Oficial Brasileiro e demais dúvidas os moderadores lá vão poder te responder. No mais, eu lhe desejo sorte e obrigado por ter assistido.